Quando eu tinha 4 anos de idade, né, a gente morava no sítio, minha mãe se separou do meu pai e ela precisou trabalhar em outra cidade distante, tá? E deixou a gente morando com nossa avó, eu e meus 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Passou-se um tempo, aí eu já estava com uns 9 para 10 anos, ela resolveu levar a gente para morar com ela nessa cidade, tá? Até então eu não queria, por mim eu teria ficado lá no sítio com a minha avó, mas aí ela levou porque queria a gente ir lá com ela, para ela também não estar vindo para o interior. Feito, ela vinha uma vez no mês, de 15 dias. Mas a gente foi, passou um tempo lá, né? A gente ficava sozinho, ela precisava trabalhar. Eu e meus irmãos era tudo de menor. E passou um tempo depois, ela vivia muito, bebia muito, tudinho, com as amizades dela. Aí ela arrumou uma pessoa, né? Essa pessoa, ela resolveu colocar dentro de casa. Até então, eu já tinha aí, acho que meus 16, 15 para 16 anos, por aí assim. E eu nunca aceitei, não aceitava. Eu e ele, a gente nunca se bateu, tá? Mas pelo fato de eu ser esperta e eu perceber certo tipo de coisas e situações, mal vivia em casa para tomar banho, essas coisas assim. Eu tomava banho na casa da vizinha, de uma amiga minha, porque eu não me sentia segura, tá? Com ele dentro de casa e minha mãe trabalhando. Mas aí também eu era muito braba. Muito, 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 muito. Eu era de responder, de dizer as coisas. Eu fazia o serviço, ele ia lá e desfazia tudo para quando ela chegar, ela vir brigar comigo, dizia que minha vida era estar no meio da rua, na casa dos outros, porque ele queria eu dentro de casa, sabe? Só que aí passou um tempo, depois ela veio brigar comigo por conta dele, e chegou até a me bater. E eu muito revoltada, eu tinha um dinheiro guardado, tá? Eu tinha um dinheiro guardado, que eu sempre fui de me virar, de trabalhar, eu ajudava a vizinha a passar as roupas do bebê dela. E ela sempre me dava um trocadinho, e eu sempre guardava. Eu vivia muito na igreja, para dar dia oferta na igreja, dia de domingo, ou então para comprar minhas coisinhas. Mas, resumindo, eu tinha muito medo de alguma coisa que ele viesse fazer, porque lá no banheiro mesmo não tinha porta, nessa casa que a gente morava não tinha porta, era um lençol, tá? E toda vez que eu ia tomar banho, eu chamava meu irmão pra ficar olhando e esperando, porque ele tinha mania de sentar de frente pra porta do banheiro, porque quando ventava ele ficava observando a gente, tanto eu quanto minha irmã. Mas aí, como eu sou bem do juízo e ele via que eu era braba, ele ficava meio assim, de tentar fazer as coisas comigo. Mas chegou, sabe, a mexer em algumas coisas, assim, a tocar com a mão em mim. Mas aí eu fiquei muito assustada. Depois disso, ele arrumou uma confusão dentro de casa. Minha mãe veio me bater por conta dele. E no outro dia, eu peguei simplesmente um ônibus e fui embora. Morar com meu pai. Lá, meu pai morava com a minha tia. E eu fui embora pra lá. E não queria mais saber de voltar. Aí passou-se um tempo depois, uma bomba. Ele arrumou uma história que a minha irmã estava namorando com um cara lá pra baixo, onde minha irmã morava, onde minha mãe morava. Disse que a minha irmã tava namorando, que não sei o quê, que virou, que mexeu, tudo mentira, gente, tá? Ele que vivia mexendo com ela. Ela aí já tinha de uns 11 para 12 anos. Ele vivia mexendo com ela até estourar a bomba dela engravidar. Sim, ela chegou a engravidar, tá? Dele. Quando ela apareceu grávida, um dia de sábado, eu liguei pro trabalho dela, da minha mãe, e ela não trabalhava dia de sábado, não sei o que foi que me deu. Eu liguei pra lá pra falar com ela, e quando eu liguei a patroa dela dizendo que eu precisava vir, você precisa vir, né, pra sua mãe conversar com você, aconteceu uma coisa muito séria, nem está grávida, sua irmã está grávida, e aqui dali eu fiquei em choque. Eu sempre abria a boca e dizia pra Deus e o mundo que aquilo ali foi ele que tinha mexido com a menina. Foi ele que mexeu, e ninguém me dava ouvido, ninguém acreditava em mim. E passou-se, tá? Quando a criança nasceu, o menino nasceu a cara dele. E eu sempre falava que era dele. Sempre, sempre, ninguém me dava bola. Passou-se um tempo, depois eu descobri que ele tinha batido na minha mãe e tinha batido na minha irmã. Um dia das mães, que eu fui lá passar um dia de domingo lá, um dia das mães com ela. Aí minha ex-cunhada foi e falou que ele tinha batido nela, né? E tinha dado um chute na minha mãe, então isso aí me revoltou. Aí eu disse a ele que eu ia voltar, que ele pegasse as coisas dele e desaparecesse, porque ali era meu e de meus irmãos, né? O apartamentozinho era meu e de meus irmãos. E assim ele fez, porque ele sabia que dentro de casa comigo ele não ficava, porque era pé de briga e eu botava pra fora. Sei que ele desapareceu, esperou a menina ficar de maior. Quando a menina ficou de maior, ele pediu pra minha mãe ir pra lá, passar o Natal e Ano Novo lá, com ele e a família dele, em outra cidade onde ele morava. E quando chegou lá, ele chamou minha mãe pra conversar, né? E disse que minha mãe nunca foi mulher dele, sempre foi sogra. Vocês têm noção disso?
Quando ela me falou, ela não me falou por telefone, eu liguei pra ela chorando, ela disse a mim que queria conversar comigo quando chegasse em casa, e ele falou que não era pra me levar, porque ele sabia que se ela tivesse me levado, ele tivesse vindo me dizer, minha gente. Aí, quando ela chegou chorando, desesperada, falou que a menina não ia ficar dentro de casa, que não queria a menina dentro de casa, que a menina foi errada, que a menina fez aquilo outro. E eu não aceitava que ela botasse a menina pra fora de casa com a criança. Por quê? Porque errado, na verdade, não foi a menina. Não sei se vocês viram, né? Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu até postei uma foto com ela. E em um dos vídeos aqui no canal ela aparece. Ela tem um distúrbiozinho, sabe? Certo que pelo tempo eu acho que ela deveria ter vindo falar, porque eu sempre perguntava, só que ela com medo, né? Ela precisou passar por psicólogo, por muitos médicos, porque depois eu comecei a correr atrás, sabe? Eu fui dar parte, eu fiz um monte de coisa. Dele, no caso, né? Aí ela foi fazer exame, fez um monte de coisa, ele passou a responder um processo. Passou um tempo, parece que a justiça, um negócio assim, porque ela tava na rua com a criança, que a minha mãe tinha botado uma liminar para ela ficar 100 metros de distância dela, não só dela, quanto eu também, né? Ela não queria saber, porque eu tava a favor da menina, e ela botou uma liminar e todo mundo ficou, os 3 filhos, a 100 metros de distância dela, ninguém poderia chegar perto dela. E como ela trabalhava com oficial de justiça, a gente tinha medo. Mas ela não queria saber, ela bebia muito, 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 muito. Ela chegou a ficar alcoólatra, tá? Pegou até uma doença no fígado. E depois quem ajudou? Eu e minha irmã, né? Gente, é uma história bem difícil, complicada, mas aí a justiça parece que obrigou ele a ficar com a menina, foi um negócio assim. Ela também foi, só que depois ela se arrependeu, ela não quis. Mas porque ele tava batendo nela, em um processo, eu até cheguei a buscar ela lá na cidade onde ela tava, porque ele tava batendo nela. E eu disse a ele que ele não era pai da menina, que se ele batesse, ele ia se ver comigo. Aí fui buscar ela, ela passou um tempo no sítio, lá naquela casa onde eu morava. E depois ela voltou novamente, né, por conta do filho dela, que sentia muita falta dele. E nessa convivência dela com ele, de morar junto, que a justiça tinha obrigado ele, foi um negócio assim, que ele tentou fazer a cabeça dela, né, manipular a cabeça dela. Ela engravidou novamente, então ela teve 2 filhos dele, 2 filhos dele. Hoje em dia ela se separou, realmente, os meninos moram com ele, já são de maior tudo. E ela vive em outro relacionamento com outra pessoa, vive bem, tá? Aí tem um menininho e uma menina. Só que assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Isso é uma história realmente baseada em fatos reais, certo? De fato aconteceu. Ela chegou a acontecer o caso com ela, né? Dela realmente chegar a engravidar. Comigo ele não chegou a fazer essas coisas, porque eu sou bem, né? Ele sabia que eu ia abrir minha boca, ele sabia que o bicho ia pegar pro lado dele, e com ela não, ele tentou manipular de todas as formas, ela ficou calada. E eu também, antes que acontecesse, eu fui embora com medo, né? Fui embora, fugi. Quando ela chegou em casa, o canto mais limpo do mundo, que eu não tava, eu já tava lá na casa da minha tia, onde meu pai morava, e eu não queria saber de voltar. Eu fiquei com muita mágoa, eu fiquei muito magoada, uma angústia muito grande, sabe? Por isso que hoje eu tenho um total cuidado com meus filhos, com a minha filha. Eu tenho muito medo, eu sou muito amedrontada com isso também, porque já aconteceu questão de abusos comigo também, tá? Em outro lugar que eu tava. Então, eu sou bem assustada, eu bem amedrontada. Eu acho que quem passa por essas coisas fica com o psicológico bem abalado. O meu mesmo tá? Muito, 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 muito. Foi difícil, né, vir contar essa história aqui pra vocês, porque é uma história que mexe muito comigo, sabe? Me faz relembrar certas situações que eu vivi, que eu passei. Me faz também ver, né, a situação de uma mãe, né, como é que uma mãe fica contra os filhos, como é que uma mãe tem 2 filhas mulher, né, já mocinha, tudinho, bota uma pessoa desconhecida dentro de casa. Não que eu esteja julgando quem faz, tá, minha gente? Mas assim, o meu ponto de vista é totalmente diferente, por eu já ter passado por certas situações assim, por eu ter também uma filha mulher, tá? Em momento algum eu queria jamais, 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 jamais. Eu falo isso de coração aberto, porque eu já sei, né? Eu sei do que eu passei, do que eu vivi, o período que ele passou dentro da casa da minha mãe, de eu não poder trocar de roupa, de eu não poder me sentar direito, né? Não, a gente não ter aquela como é o nome que eu posso dizer, minha gente? Eu esqueci, tá? Mas a gente não poder ficar à vontade,
certo? E aí, depois que eu fui embora, ele viu que ele não poderia mexer comigo, ele foi lá e mexeu com a minha irmã, né? Que era inocente, não sabia de nada, fez a cabeça da menina pra menina não falar nada, ameaçava ela de todas as formas, ele ameaçava, tá? Ele teve uma das coisas que ela falou pra psicóloga, quando ela passou pra psicóloga, que ele falava direto, que se ela abrisse a boca, ele saía matando todo mundo, sabe? Então, assim, eu fiquei muito revoltada, muito, 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 muito revoltada com esse cara, vocês não tem noção não, tá? Eu aceito meu sobrinho, claro, porque são meus sobrinhos, sangue do meu sangue, tudinho. Quando eu morava na outra cidade, uma vez ele foi pra lá com os meninos e eu sempre falava, na minha casa os meninos entram sempre, entra, dorme, come, faz o que for. Agora ele não. Ele eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Do ranço que eu tomei, do abuso que eu tomei, sabe? E a minha mágoa maior era a minha mãe, assim, sabe? Né? Minha mãe, tudinho, deveria ter ficado a favor dos filhos e contra ele, claro, mas não, ela ficou a favor dele, tá? E contra a gente, contra mim principalmente, porque ela falava que eu tava apoiando essa safadeza da minha irmã, eu não tava apoiando, tá? A menina era uma criança inocente, não sabia de nada. Errada não foi a menina, errado foi ela ter botado uma pessoa dentro de casa, um homem dentro de casa, né? E ela saía pra trabalhar e ele ficava, ele não trabalhava, tá? E ele não queria meu irmão dentro de casa. Não deixava meu irmão estar dentro de casa. Ele queria só a menina. Ele não queria meu irmão, porque ele sabia que meu irmão dentro de casa ele não poderia fazer nada com a menina. E, gente, é um processo tremendo, sabe? Sabe assim, uma infância bem conturbada, que você fica assim, sabe, em choque. Às vezes me vem na mente tudo que a gente passou. Às vezes a gente queria estar dentro de casa. Ela não deixava a gente entrar, né? Bebida, pessoas dentro de casa, farra, amigos dentro de casa bebendo. E a gente ficava no meio da rua. Tinha uma vizinha muito boa, o nome dela é Helena. Nossa Senhora, uma saudade que eu sinto. Ela ajudou muito a gente. A gente comia lá, a gente tomava banho, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas julgam, porque a mãe de fulano trabalhou muito para dar de comer. Gente, só a gente também sabe que a gente passou, sabe? Uma situação delicada, complicada. Mas eu vivia muito dentro da igreja, eu era muito apegada a Deus, eu ainda sou, sabe? Muito, 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 muito. E eu acho que Deus colocava a mão em cima da gente, né? Acho não, eu tenho certeza. Deus colocava a mão e botava pessoas maravilhosas para nos ajudar, né? Mas não foi fácil, sabe? Essa infância, esse trauma, na verdade, é um trauma que eu tenho até hoje.